Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora o bicho vai pegar. Oitavas da Copa do Brasil definidas. E ó, tem duelo aí com cara de final e um confronto especial pra mim, mas delicado também. Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians. Oh meu Deus, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Tinha que cair um Corinthians e Grêmio justo agora. Eu chego lá. Vamos falar dos confrontos que foram definidos em sorteio nessa quinta-feira na sede da CBF. Os duelos das oitavas de final, só casca grossa. Claro que tem alguns que a gente entende que são mais desequilibrados do que outros e outros que a chapa vai esquentar. Vamos começar com Flamengo e Palmeiras. E aí já vou dizer para vocês que o Palmeiras decide em casa. E estamos falando de dois clubes que poderiam tranquilamente fazer a final da competição. É o principal confronto dessa fase de oitavas. É um confronto que decide muitos rumos da temporada, porque um dos dois vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil. E aí temos que ver a Libertadores, né? Mas ali na frente, um dos dois também vai ficar pelo caminho. Nem que seja na final, né? Será que os dois vão até a final? Tem que ver o chaveamento e tal. Agora eu não lembro, acho que tá um do lado e o outro do outro, né? Mas enfim, na Copa do Brasil, se um dos dois vai acabar eliminado, isso é fato. E vai ser uma distração a menos. E aí eu tô falando de Campeonato Brasileiro. Porque a Libertadores vai ter lá os seus jogos esporádicos, mas não vai atrapalhar tanto assim. Agora você ter 3 competições em bola, mesmo que essas equipes tenham um elenco suficiente para disputar todas, tá? Mas um Flamengo só com a Libertadores de vez em quando e um brasileiro, esquece. Os caras vão mirar no título. O Palmeiras a mesma coisa. Então é um confronto que também interfere na vida deles no Brasileirão. E um confronto muito equilibrado. Não dá para dizer absolutamente nada aqui, gente. Primeiro jogo no Rio, segundo jogo em São Paulo, Tite, Abel Ferreira, os elencos de Flamengo e Palmeiras, Pedro de um lado, Estevão do outro, Arrascaeta, Rafael Veiga. Cara, não dá. Fora que o Flamengo agora teve de volta os caras da Copa América, né? O De La Cruz, o Arrascaeta, e o Palmeiras já estreou o Felipe Anderson, o Maurício, tá encorpando o seu elenco também. Então, irmão, é briga de cachorro grande. Não tem muito o que fazer nesse sentido aqui. Claro que eu sei que vocês querem palpites, e se eu fosse palpitar aqui, eu acho que o Palmeiras vai avançar na Libertadores contra o Botafogo, mas nesse confronto com o Flamengo, eu acho que o Flamengo passa. Acho. É puro achismo. Não tem como a gente ter convicção nesse sentido. Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco decide em casa. O Atlético Goianiense, a gente sabe, né, tem um outro, embora o Vasco muitas vezes dispute no Brasileiro a mesma situação, ano passado brigou para não cair, esse ano estava mal, deu uma recuperada, o Vasco é favorito no confronto. Pode ser até que o Dragão deu uma embaçada no negócio, mas eu acho muito difícil. Acho que o Vasco avança nesse confronto com o Atlético Goianiense. Atlético Paranaense e Bragantino, um confronto bem equilibrado, tá? Bem equilibrado. Vasco e Atlético Goianiense não é tão equilibrado quanto é Flamengo e Palmeiras e quanto é Atlético Paranaense e Bragantino. Acho que dá furacão aqui. Acho que dá furacão mais na camisa, assim, né, e tal. O Bragantino tá jogando bem, o Bragantino faz frente. Vai ser um confronto assim, cara, eu vou dizer mais assim, tá? É um confronto que vai ser decidido nos pênaltis. Vai ter um resultado no Paraná, o jogo Bragança Paulista é a decisão, vai ser decidido nos pênaltis. E aí eu acho que dá furacão. O Bento foi vendido, então o Léo Link vai brilhar. São Paulo e Goiás. Esse também é menos equilibrado, né? O São Paulo é muito favorito, mas muito, talvez o mais desequilibrado. Juntamente do próximo que eu vou falar. São Paulo e Goiás, aqui o São Paulo tem totais condições de avançar. O Goiás de Márcio Zanardi e São Bernardo, que está na Série B, o Goiás está na Série B nesse ano, e o São Paulo do Zubeldia está voando. CRB e Atlético Mineiro, é outro confronto desequilibrado, né? O Galo é muito favorito, o Galo decide em casa, o Goiás decide em casa, tá? O Galo decide em casa, o CRB já complicou a vida, tem uns 2 anos aí, do Abel Ferreira, eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, inclusive, em disputa de pênaltis.
mas não dá para imaginar o CRB eliminando o Galo é muito favorito. Botafogo e Bahia, esse confronto é muito equilibrado, muito. A gente está vendo um Bahia aí protagonista no Campeonato Brasileiro, com muito investimento. Curiosamente, o Textor disse que se não houver fair play financeiro, o Bahia vai ganhar campeonatos pelos próximos anos seguidos, por conta do investimento do City, né? E agora ele pega o Bahia justamente nessa fase de Copa do Brasil. O Botafogo tá voando, tá jogando muito bem, conseguiu se reinventar do baque da temporada passada, né? Do Brasileirão perdido para esse ano. E agora vai encarar um Bahia aí que, cara, tá querendo coisas grandes na temporada. Confronto muito equilibrado, a decisão em Salvador. Juventude e Fluminense. Cara, o Fluminense tá muito mal das pernas, né? E tá preocupado com o Campeonato Brasileiro. Então tem uma grande chance aí do Juventude, que hoje tá muito melhor que o Fluminense, eliminar o tricolor das Laranjeiras. Vejam só, o Roger Machado, que trocou o Juventude pelo Inter, poderia avançar mais uma fase de Copa do Brasil. Mas escolheu, né, teve mais decisão de carreira e escolheu ir para o Inter. Jair Ventura assumiu o Juventude e lá no Fluminense está Mano Menezes. Vejam só, esse confronto vai ser bem interessante, hein? E vou repetir, o Juventude para mim é favorito nesse confronto, mesmo que a decisão seja no Rio de Janeiro. Para fechar, Corinthians e Grêmio. O Corinthians venceu uma Copa do Brasil em 1995, na maior audiência da história da televisão, numa final transmitida pelo SBT, que na época acompanhava a Copa do Brasil. O jogo no Estádio Olímpico, o jogo da volta, né, o jogo decisivo. Estádio Olímpico lotado, não tinha lugar para mais ninguém. Eu não fui nesse jogo final, eu fui na final do ano anterior. O Grêmio vence a Copa do Brasil no ano anterior contra o Ceará no Estádio Olímpico. Esse jogo eu fui em 94. Em 95, a final contra o Corinthians, até por ser contra o Corinthians, não tinha mais ingresso, não tinha mais lugar. Eu vi, e a televisão naquela época não transmitia os jogos para praça, né? Então você não conseguia ver o jogo aqui, no caso lá, né, em Porto Alegre, se o jogo fosse em Porto Alegre. Mas em casos específicos eles transmitiam inclusive para a cidade, que era o caso, porque, enfim, estava muito cheio e eu vi de casa na televisão. E o Corinthians venceu com o gol do Marcelinho. E foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi como torcedor, porque o Grêmio estava ganhando naquele ano, né? Ganhou anterior a Copa do Brasil, ganhou nesse ano a Libertadores em 95, viria a ganhar o Brasileiro em 96, a Copa do Brasil de novo em 97. O Grêmio vivia anos áureos, assim, de até certa hegemonia. Quando o Corinthians ganha a Copa do Brasil em 95, o Estádio Olímpico inteiro canta o hino do Grêmio, exaltando, né, que o time perdeu na bola, né, e jogou bem e tudo mais, mas para não manchar ali aquela sequência de títulos e entender que futebol é isso, né, e o Corinthians tem um dos títulos da sua história lá em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. O Ronaldo Giovanelli, meu colega hoje de jogo aberto, era o goleiro naquela oportunidade. Em 2001, um dos melhores times que eu vi do Grêmio, talvez tecnicamente até o melhor, 2001, comandado pelo Tite, vejam só, que tinha Roger Machado como terceiro zagueiro, Anderson Polga como um zagueiro volante, tinha o Marinho também, que era um zagueiro mais vigoroso e tal, que faz até um dos gols no Morumbi, a final foi no Morumbi. O primeiro jogo, talvez vocês lembrem, o Corinthians abriu 2-0 no Estádio Olímpico, mas aí Luiz Mário, o Papaléguas, ex-jogador do Corinthians, meio que na raiva, em 2 chutes do meio da rua, com algumas falhas do goleiro Maurício, empata o jogo no Estádio Olímpico em 2-2 e leva a decisão para São Paulo. Nessa decisão para São Paulo, o Grêmio aplica um 3-1, mas assim, mandando no jogo. Marcelinho Paraíba era o cara daquela campanha, faz um dos gols, e o Zinho, tetracampeão mundial Zinho, estava jogando muito no Grêmio nessa época, faz um dos gols também. No dia do aniversário dele, o Grêmio faz história, assim, mas assim, passeia no jogo, 3-1, sobre o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. Pois bem, foram os 2 títulos, né? Um para cada. Depois, vários confrontos de mata-mata, em que um eliminou o outro e tudo mais. O fato é que, para mim, é um confronto especial, porque vocês sabem do carinho que eu tenho pela Fiel. Gostaria de ver os dois avançando mais e, infelizmente, um dos dois vai ficar pelo caminho. Os dois estão vivendo situações bem difíceis no Brasileirão. Acho que o Corinthians começou a querer sair antes do Grêmio, né? Pela troca de técnico, por ter vencido o último jogo, pelos reforços. Acho que tem uma perspectiva mais rápida do Corinthians se restabelecer. O Grêmio ainda está numa situação difícil, não sei o que vai acontecer nos próximos jogos. Está com o Renato muito pressionado,
Tem reforços chegando também, mas os caras nem chegaram, nem jogaram, então não sei qual vai ser o estágio quando esses jogos acontecerem. Acho que o Corinthians tá levando uma leve vantagem. E aqui em casa vai ser complicado, né? Como é sempre Corinthians e Grêmio, porque eu sou tranquilo. E eu tenho carinho pelo torcedor do Corinthians, todo mundo sabe disso, né? Mas a minha mulher, que é a Mila Alves, né, que vocês sabem que é corintiana roxa, com ela não tem conversa, né? Com ela não tem conversa. Por exemplo, eu não dou risada, eu não zoo quando o Grêmio faz um gol no Corinthians. Eu dou um leve sorrisinho, fico feliz, claro, aquela coisa toda. Se o Corinthians faz um gol no Grêmio, mano do céu, vai pro Twitter, me enche os borogodó, fica me enchendo o saco, grita, pega as crianças gritando vai Corinthians pela casa. Entendeu? Então assim, vai ser tenso, cara, vai ser difícil. Ah, e quando o Grêmio faz gol, ganha uma coisa, fica emburrada, não fala comigo como se eu tivesse alguma coisa a ver, né? Porque eu não tripudio, mas não adianta, não adianta. Tinha que gravar isso, né? Então, assim, Corinthians e Grêmio agora, gente, pô, zona do rebaixamento, aí vai interferir no meu casamento, pô, me ajuda aí. Mas vai ser legal por outro lado, né? A gente vai fazer muitos conteúdos, muitas lives, muitos vídeos, né? Enfim, né? Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio farão história mais uma vez no futebol, na Copa do Brasil e na minha casa. O que vocês acharam dos confrontos aí? Gostaram? Eu tô um pouco preocupado. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!